Sim, a pergunta da Luciene Romero é muito boa. E eu não sei se eu entendi exatamente em que ponto ela quer chegar, porque ela perguntou se não reencarnaremos mais. Eu não entendo se ela quer dizer que as pessoas chegam em um ponto em que não precisam mais reencarnar, ou se ela está pensando em relação à Terra. Então, eu vou começar pelo mais fácil. Talvez não seja tão mais fácil assim, talvez seja complicado, mas eu vou começar por essa. Então, Luciane, a Terra, como todos os planetas em si, acabam tendo o que se chama de raças. Raças não tem a ver com cor de pele, tá? Raças são épocas em que civilizações na Terra ou em outros planetas se desenvolveram e atingiram um certo nível de evolução. Então, é como um ciclo de expansão e contração, né? Então, em determinado momento, essas civilizações elas vão acabar sendo, ou, digamos, nível crítico, destruídas, que aconteceu com a Atlântida, que ocorreu de certa forma, segundo se conta, uma autodestruição, porque a negatividade tomou conta daquela civilização e eles foram destruídos pela sua avareza, pela sua materialidade excessiva, que inverteu a energia e a frequência na qual eles estavam, porque eles estavam em uma frequência extremamente positiva, no mundo onde era a união entre a conexão com a mente divina e a mente terrestre, sendo que ao perderem essa conexão e mudar a frequência, a civilização se extinguiu em catástrofes. Essa é uma versão. Mas tem a outra versão, não só da Atlântida, mas de outros, quando você atinge a civilização, atinge um estado de evolução, que então eles continuam na positividade, na frequência alta, que é necessário mudar a materialidade onde eles estão. Então, é necessário mudar a conexão com aquela densidade física na qual eles se desenvolveram. Então, nesse momento, por mudança de densidade e acoplar maior nível de energia e menos de matéria, essa visão de reencarnação, ela se perde um pouco, porque começa de acordo com a densidade aumentada, onde se conecta com menos matéria e mais energia, a percepção de tempo e essa percepção de início e fim, numa forma processual, ela vai desvanecendo. Ela, como se fala em inglês, vai dando fading out, vai desmanchando. Você já não percebe processo, início, meio e fim. Você já tem uma noção temporal alterada, onde a impressão é de que você está sempre no momento presente, sempre no agora, passado e futuro deixam de ser percebidos. Então, isso é um momento onde, então, a história da reencarnação começa a perder sentido e não mais se percebe da mesma forma, né? Até o momento em que a percepção da eternidade, que é a única coisa que de fato existe, é o que prevalece e não mais se faz trocas materiais, porque a matéria já não mais existe. E então, por ser energia e não matéria, não há nada a ser trocado e você vive na eternidade, na presença de um eterno agora. Então você tem essas duas possíveis colocações, não sei se é isso que a Luciene queria que eu respondesse, né? A primeira são civilizações que atingem um momento, raças, raízes, como se chama, né? E as 7 sub-raças, quando passa pelo processo, segundo a antroposofia de Helena Blavatsky, você passa pelas 7 sub-raças em uma raça completa. Nesse giro completo, ocorre o momento ou da queda ou da ascensão. Daí o paralelo com a expulsão do paraíso, que é a queda, ou então viver eternamente no jardim do Éden, que é o momento em que você se eleva e se conecta ao divino e fala abertamente com Deus, e Deus fala com você no jardim. Então essas visões alegóricas são visões ligadas a essa
fase de frequência e densidade que uma raça raiz pode atingir ao se desenvolver. Então, quando você tem a queda, então já que falamos disso, queda, vou falar de novo, para explicar ainda melhor. Quando você tem a queda, que é a expulsão do paraíso, e cai na densidade, aumenta a matéria, e então expia o pecado, experiencia o pecado, e o pecado nada mais é que o programa, e esse programa está ligado à densidade física. A densidade física tem uma consciência própria, que é o Deus da matéria, o Deus do Antigo Testamento da Bíblia, né? Então, essa consciência própria da matéria, que tem todas essas visões do ego, raiva, ódio, ciúme, inveja, daí o Deus do Antigo Testamento. Então, conforme você vai caindo, né? Caindo, você vai caindo cada vez mais dentro de uma densidade maior, mais apegado a essa visão de ego e mais apegado à visão de matéria que eu adquiro, matéria que eu perco. Então, mais você sente essa questão de vida e morte, processo de nasce, cresce e morre, como eu brinco, vira capim. A matéria, não você. Você é imortal. Então, outro aspecto na pergunta da Luciane, porque ela é muito boa, né? Uma pergunta muito boa, que dá várias visões, é que reencarnação não existe. Ups, né? Então, é assim, a consciência se divide em todas as possibilidades de evento, em várias personificações, melhor, várias variações de uma mesma personificação. Tudo ao mesmo tempo. Isso é de uma mesma personificação. Então, se eu estou morrendo nesta vida aqui, porque eu estou ligada à matéria, em outra vida continuo viva. Por isso que às vezes o médium, canalizando, né? A família procura o médium para que está triste, aquele ente querido se foi, e procura um médium para saber o que aconteceu com esta pessoa. Todas essas pessoas, mas eles só sabem de uma porque conviveram com uma. Esta se foi, mas essas outras continuam. Então, esta consciência do médium vai acessar realidades paralelas. O médium pode acessar o quê? Realidades paralelas, onde outras eu existem, vivas, aspas, né? Ou acessar a informação que nunca se perde e continua gravada. Essa informação, a história daquele programa sobre assombrações, né? Essa informação está gravada como um fantasminha. Essa informação está lá. Ela está viva e pode ser acessada a qualquer momento. Então é assim, você liga o rádio, ouve uma gravação de um radialista falando. É uma gravação. O radialista não está lá na caixa. É a gravação. É informação. Então existe uma caixa com a informação. E aí o médium acessa a informação. E quem responde é a inteligência artificial da informação. Então você tem duas alternativas aí. O médium acessa a informação, que é a caixinha da inteligência artificial da informação, ou o médium acessa realidades paralelas, aonde uma versão que não é exatamente 100% igual, mas pode ser quase idêntica, responde à comunicação. E aí é por isso que às vezes o médium, né, responde uma coisa que a pessoa que está lá, que conviveu com o tal do falecido, a falecida diz, nossa, mas ele... Estranho, né? Não era bem isso que aconteceu. Então, é assim, o médium falhou? Não, o médium não falhou. O médium acessou uma informação. O médium nem sempre acessa informação específica, porque não existe informação específica. Existem todas essas alternativas para você acessar. E todas elas sempre serão variações, né? Então, essa história de nós reencarnarmos é assim, você está o tempo todo existindo. Então, se a gente pensa na multidimensionalidade, você está
ainda existindo em outras personificações. Então, eu dei o exemplo de uma personificação e seus outros eus similares no horizontal, né? Outros iguais a mim. Mas tem na vertical, que é outro que não é exatamente idêntico a mim, mas que pertence ao meu eu superior. Este outro que foi projetado ao meu eu superior, que também sou eu em um nível mais alto, tem um outro nome. Então, essa vai dar um nó em vocês. Não sou eu. Porque eu, por exemplo, eu sou Maria Pereda. Eu, esta personificação Maria Pereda. A personificação Maria Pereda existe em variações de Marias Peredas. Essas são as variações possíveis, elas são horizontais. Marias Peredas não voltam a reencadernar, como eu brinco, né? Encadernação de livro, em José Bonifácio. Então, o meu eu superior é que projeta Marias Peredas, meu eu superior projeta Josés Bonifácios. Marias Peredas não reencarnam em Josés Bonifácios. Marias Peredas existem em Marias Peredas, porque experiências são de Marias Peredas. Ah, aí vem a pergunta. Mas por que pessoas encadernadas, encarnadas, têm lembranças de vidas passadas? Não são vidas passadas. São vidas de personificações que muito provavelmente o seu eu superior projetou. Por exemplo, Maria Pereda se relembra de uma vida passada em 1880, vivendo como José Bonifácio. Então, Maria Pereda vai achar que ela foi José Bonifácio porque, para nós, na percepção da realidade que nós estamos, nós acreditamos na linearidade, passado, presente, futuro, linha do tempo. Mas não é assim que funciona. Tudo está existindo no aqui e agora, ao mesmo tempo. Só existe agora. José Bonifácio, no que parece ser 1880, está vivendo em paralelo a Marias Peredas. Então, os Josés Bonifácios estão vivendo em paralelo às Marias Peredas. Portanto, eu não estou saindo daqui para ser lá. Quem faz isso é meu eu superior, que triangula projeções diversas, de diversas personificações. E por algum motivo relevante de informação, e o motivo é única e exclusivamente a informação, é que Maria Pereda se lembra de José Bonifácio. Não é que se lembra. A informação de José Bonifácio vem para Maria Pereda. E em vez de Maria Pereda ficar prestando atenção na informação contida em José Bonifácio, a Maria Pereda geralmente fica preocupada em eu reencarnei, não reencarnei, que ano foi? Puxa, eu estava viva lá e agora estou viva aqui, então eu fui ele. Em vez de olhar para o que importa, na confusão da história de passado, presente e futuro, e uma coisa depois da outra, sendo que não é assim, perde-se a informação. É que nem no fato da sincronicidade, as pessoas ficam tão encantadas com coisas que as sincronicidades fazem, como repetição de números, repetição de cores, repetição de símbolos, que elas ficam tão encantadas com o que está acontecendo e querem descobrir por que o número significa para mim, que elas deixam de prestar atenção no que deve. Quando o número aparece, o fato dele aparecer é o de menos. O que importa é o que está acontecendo agora, o que tinha na minha mente agora, o que tinha em mim que esse número apareceu. É informação. Gente, a única coisa que importa é a informação. Então, quando alguém se lembra de uma, entre aspas, vida passada, que não é, ela está simplesmente recebendo a informação de uma maneira que o seu eu superior, que é o seu intermediário imediato, que criou realidades paralelas e seres projetados, personificados, né, naquilo que nós chamamos de realidade física, que tem informações interessantes e relevantes para essa versão aqui. Por isso que nós não nos lembramos de um monte de gente
Aí fala, mas sim, me hipnotiza sim. Claro, quando você está hipnotizado, muito comumente se abre um estado alterado de consciência. E num estado alterado de consciência, você pode simplesmente ativar o seu hipocampo. E o hipocampo te dá a visão de todas as versões de realidades paralelas. E ainda pode tocar o sininho da sua glândula pineal, e o hipocampo, junto com a glândula pineal, que é o triângulo do cérebro, faz com que ocorra uma expansão. Então, ao invés de estado alterado, só alterado não, ocorre o estado alterado e expansão. Quando ocorre a expansão, você atinge um nível mais alto, que então recupera a informação relevante por ressonância, porque lhe é relevante, portanto ressonante, emaranhado quanticamente, como queira, no nível físico, de outras projeções do seu eu superior e às vezes do eu superior do seu eu superior, que tem outras personificações que lhe são relevantes. A informação é tão boa e você recebe ela como se fosse um filme de cinema, que você acha que você estava encadernado, como eu costumo brincar, naquela vida. Só que você é você. Quem mandou aquela projeção é só outro eu. Esse outro eu, que também é você, mas é em outro nível, no eu superior, que projetou uma outra personificação. Eu sei que vocês ficam embaralhados com essa informação, porque vocês foram treinados a crer na linearidade. E, de fato, linearidade existe nessa percepção de realidade. Mas saindo desta caixinha, não é assim. E, na verdade, não é assim nem nessa caixinha, já diz a ciência, né? Que o tempo e o processo faz parte da percepção baseada na massa, na densidade da matéria. Densidade, massa sobre volume. Então, o espaço preenchido por matéria tem a densidade e nós percebemos uma realidade mais frequencial ou menos, portanto, o tempo infere mais ou menos, o processo infere mais ou menos. Se não deu para pegar essa, a gente continua em outros, por isso que eu vou e volto, até que isso possa ficar claro para vocês.